O que é amizade? Amizade é um laço afetivo forte que une duas pessoas através do amor de irmãos. O amor filos. Uma amizade pode ser iniciada por gostos em comum, círculo social parecido ou simplesmente por acaso. Mas o interessante de uma amizade não é como ela se inicia, mas sim como ela se molda e se solidifica com o tempo. Grandes obras também têm grandes amizades, e cada obra explora e aprofunda essa conexão de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva diferente. Mas hoje nós vamos aprofundar em apenas uma muito especial. As interações de Mordecai e Rigby são diferentes entre eles mesmos e o restante da turma do parque. Talvez um dos motivos disso seja o fato de que eles se conhecem praticamente a vida toda. Isso também faz com que eles sejam muito semelhantes em alguns aspectos. Some isso com as diferentes personalidades que existem entre eles e pronto. Você terá uma das melhores duplas de desenhos animados. Eu não sei se foi proposital, mas o que o diretor fez com esses personagens durante a série foi uma real aula de desenvolvimento. Nas primeiras temporadas, onde o desenho era mais bobo, por assim dizer, nós nitidamente víamos um Mordecai mais responsável, mais centrado e mais adulto, enquanto tínhamos um Rigby sendo mais bobo, mais criança, o causador da confusão. Muita gente acha que nesse começo o Mordo se importava muito mais com a amizade entre eles, principalmente porque os relacionamentos do Mordecai ainda estavam sendo trabalhados em segundo plano. Na terceira temporada nós temos o episódio do Desafio Ovo Excelente. Os dois estão assistindo televisão quando se deparam com uma propaganda do próprio Desafio Ovo Excelente. Eles chegam lá e, obviamente, o Rigby não consegue porque ele é alérgico a ovo. Segundo ele achou que se comesse rápido, talvez ele não notasse. No caminho para o hospital, o Rigby faz o que seria um último pedido para o seu amigo. Ele pediu para que o Mordecai concluísse o desafio e conseguisse aquele maldito boné de rede. O Mordecai, como um bom amigo, logo se prontificou. Já no hospital, quando o Rigby estava em coma, o Benson começou um discurso, um sermão falando que se o Rigby tivesse focado no trabalho, nada disso teria acontecido, e nesse momento o Mordecai simplesmente soca a cara do Benson sem pensar duas vezes, porque o Rigby estava simplesmente querendo fazer uma coisa que ele queria. Ele sai dali do hospital pronto para concluir o desafio e claro que ele também não consegue, né? Mas logo o que acontece é que a equipe do parque se reúne para treinar o Mordecai para que ele consiga concluir aquele desafio. E logo o que era só um desejo do Rigby passa a ser um desejo coletivo da galera. Quando o Mordecai chega na sua última tentativa, a galera do restaurante tenta impedir, mas a galera do parque dá cobertura pro Mordecai e protege ele para que ele consiga concluir o desafio. Por mais que esse episódio seja mais galhofa, conseguimos ver que os laços da galera do parque vão muito além do trabalho. Numa situação em que o Mordecai se viu prestes a perder o seu melhor amigo, ele não hesitou. Ele nem fazia questão do boné, mas prometeu ao Rigby que conseguiria. E eu tenho certeza que se fosse qualquer outra coisa ele teria prometido do mesmo jeito, até porque já não se tratava do desafio ou do boné. O Rigby já não podia fazer nada a respeito daquilo, e o Mordo se dispôs a cumprir algo que o seu amigo já não podia fazer. Ainda nas primeiras temporadas, temos aquele clássico episódio no qual a CJ é introduzida na obra. Nesse episódio, o Mordecai tem 2 ingressos para assistir um filme de romance, chamado Amor de Robô. E, bom, o plano dele é convidar a Margaret pra dar o próximo passo, sabe? Ele vai até ela no café e naquele momento que ele entra no café, ele vê que tem um cara ajoelhado e ela tá tipo falando: nossa, sim. Ele acha que aquilo seria um pedido de casamento, então ele volta pra casa e fica muito deprimido. E o Rigby, como um excelente amigo, e também porque ele não aguentava mais escutar a mesma música durante 5 dias consecutivos, resolveu levantar o astral dele, inscreveu ele em um site de namoro e foi aí que conhecemos a CJ. Eles logo viraram amigos, se conheceram e até que chegou um momento em que o Mordecai se sentiu confortável para chamar ela para assistir o tal filme. Obviamente, como a CJ é uma pessoa muito legal, ela aceitou de prontidão, mas em um segundo momento, o Mordecai reencontra a Margaret com aquele carinha do café e ele logo tem uma recaída. Então Benson e Saltitão chamam o Mordecai para conversar e explicam que se ele não se declarasse, ele poderia se arrepender pelo resto da vida dele. Então o nosso Gralha Azul toma coragem e vai pro café. Chegando lá, ele descobre que é tudo mal entendido e que aquele cara era, na verdade, primo da Margaret, que tava com uma perna de madeira. Ele chama a Margaret pra assistir o filme, só que nesse momento a CJ tava literalmente atrás dele, escutando tudo. No final do episódio, ele, perde a CJ e a Margaret também e vai assistir o filme com o primo da Margaret.
Durante esse episódio, nós vemos que o Rigby se preocupa muito com o bem-estar do Mordecai. Não só ele, como o Benson e o Saltitão também. E eu acho isso muito da hora em Apenas o Show, porque por mais que o núcleo seja geralmente os protagonistas, o pessoal sempre se ajuda e se apoia quando alguém precisa, e isso é um presente para quem assiste. É prazeroso ver se unindo sempre por um bem maior. Bom, mas é claro, nem sempre as coisas são 100%. Aqui em outro episódio icônico, temos o Mordo achando um casaco da Margaret. Ela que já tinha se distanciado dele por estar fazendo faculdade em outro lugar. Ele cheira o casaco, lembra dela e, a partir daquele momento, a coisa mais importante do mundo era devolver aquele maldito agasalho. Rigby sabe que não é uma boa ideia. Ele diz que aquilo não valia mais a pena. O Mordecai vai assim mesmo. O episódio vai se desenrolando, a situação como de costume vai ficando caótica, até que chega um ponto onde o Mordo simplesmente joga o Rigby pra fora do carro e deixa ele ali no meio do nada. Tudo isso pra, no final, ele observar a Margaret de longe e ver que a vida dela ali na universidade estava muito boa e que ele não precisava mais voltar pra ela naquele momento. Eu sou muito fã do Mordecai, sempre me identifiquei com ele mais do que qualquer outro membro de Apenas um Show. Mas até eu tenho que admitir que foi uma puta de uma sacanagem o que ele fez com o Rigby naquele episódio. O Mordecai é um personagem que não sabe separar muito bem as coisas e quase sempre isso acaba sobrando pro Rigby, que por sua vez também pisa na bola e divide sempre a culpa das besteiras dele sempre com o Mordecai. Mas tudo bem, isso não define a amizade deles como tóxica ou problemática. Pelo contrário, uma amizade, em essência, é justamente isso. É feita de altos e baixos. Apenas um Show é gigante justamente por isso. A série entende e te faz entender que existe diferença entre os personagens, mas aquela relação entre eles sempre vai prevalecer. Uma relação sem maldade, com respeito e principalmente leve. Uma amizade não precisa ser flores 100% do tempo. Claro que em algum momento pode haver desavenças, mas o importante é sempre tentar recomeçar. Geralmente nossos amigos são parecidos conosco, ou às vezes não. Mas isso não importa na real. O que importa é que, independente da situação, é bom olhar pro lado e ver que tem alguém ali te apoiando, sonhando junto com você, te ajudando em qualquer coisa. Alguém que tá ali por você e com você. E isso Apenas um Show trabalha de uma forma espetacular. Apenas um Show nos ensina que a amizade não é só diversão, coisas boas e momentos de felicidade. A amizade também é se apoiar nos momentos difíceis, fazer o que o outro não consegue fazer, aconselhar, cuidar. E principalmente estar ali, porque a amizade é isso, estar ali independente de qualquer coisa, independente da saúde, da condição financeira, da cor da pele, entre outras coisas. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Eu sou o Hirako, até a próxima.